E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 10, por gentileza. Romanos, capítulo de número 10. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 8. Romanos 10, 8. Vamos ler. Amém? Vocês acharam? Glória a Deus. Diz assim, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 8 a seguir. Diz: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Até aqui. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em pé ou assentado mesmo como você está. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Eu tenho certeza que mais uma vez a sua palavra ela vai penetrar no nosso coração e ela vai produzir frutos, Pai amado, de arrependimento, frutos, Pai amado, que vão permanecer ao longo das nossas vidas. Pai amado, nessa hora que o Senhor possa trazer um senso de urgência no nosso coração, que tire toda a distração, tire, Pai amado, tudo aquilo que vai nos impedir de receber plena e completamente a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu quero repreender nessa hora todo pensamento contrário. Pai amado, se porventura o inimigo tentar distorcer alguma palavra que vai sair daqui deste altar nessa noite, que o Senhor, Pai amado, possa estar desfazendo essas obras, porque aqui, Pai amado, só há espaço para o Espírito Santo do Senhor. Por isso nós queremos ordenar a todo mal que bata em retirada em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma distração, nenhum sono, nenhuma preguiça, Pai amado, nenhuma palavra contrária em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos ser edificados, nós queremos ser transformados. A tua palavra é a verdade, e como diz a Escritura, se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. E nós cremos que o Senhor está trazendo transformação, libertação para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Você que está de pé, claro, pode se assentar em nome de Jesus. Hoje eu quero, primeiro, por causa da chuva, pedir bastante atenção. Segundo, pedir um pouquinho de paciência. Minha voz está com a ara rachada, ainda está se mantendo, né? Essa inflamação na garganta está durando um pouquinho mais de tempo. O Senhor deve ter um propósito nisso, glória a Deus, né? Mas me ajude com a sua atenção, por gentileza. Não deixa ninguém te distrair, também não se distraia. Hoje eu quero falar com vocês sobre as boas novas, amém? Glória a Deus, sobre as boas novas. A palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui em Romanos capítulo de número 8, que para mim é um capítulo fantástico, quando Paulo está falando à igreja de Roma, né, a respeito do Evangelho. E o Evangelho, né, ele significa exatamente isso, boas notícias, uma boa mensagem, boas novas, né? Paulo ele chega no capítulo de número 8 e
ele começa então a dizer a respeito da palavra, né? E ele diz que a palavra está perto de nós, está em nossa boca e em nosso coração, isto é, a palavra de fé que nós temos proclamado, amém? Ou seja, a palavra de fé, as boas novas, ela se dá por meio de Cristo, glória a Deus, aleluia. As boas novas, que é o Evangelho de Deus, que nós todos fomos incumbidos dessa responsabilidade de proclamar, quer apontar para uma só direção, para um só autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a boa nova, amém? Não existe outra boa nova no Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, tudo converte para Cristo, porque Ele é a boa notícia, glória a Deus. Quando nós vamos ver a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo de número 2, se o Anderson quiser ir jogando ali para a gente, hoje tem bastante Bíblia como sempre, né? Então Lucas capítulo de número 2, quando nós vamos ver a respeito do nosso mestre, chegando, diz assim, mas o anjo lhes disse, não tenha medo. Isso era o anjo do Senhor trazendo uma boa notícia, olha só, não tenham medo, Lucas 2,10, tá? Estou trazendo boas novas, em outras palavras, estou trazendo o Evangelho de grande alegria para vocês, que são para todo o povo, porque isso nos alcança, amém? Glória a Deus, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, amém? Então quando o anjo do Senhor, ele aparece para então anunciar uma boa notícia, ele fala assim, a boa notícia que eu vim trazer, que é de grande alegria, é que hoje na cidade de Davi nasceu Cristo Salvador, amém, querido? Isso te deixa feliz ou não? Glória a Deus, essa é a boa nova, Cristo é a boa nova, aleluia. E eu entendo que a maior das boas novas que nós temos, porque Cristo, ele se caracteriza e ele se diversifica muito, né? Quando ele fala de si mesmo e todo o seu plano de redenção e salvação, mas o objetivo é o mesmo. Eu acredito que o resumo do resumo está em João, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16 e 17. Verso de número 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereças, mas tenha a vida eterna. E verso de número 17 diz, porque ele deu o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Glória a Deus. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho, pastor? Condenação? Não, salvação, amém? Porque o Evangelho são boas notícias. E aqui eu quero um ponto de atenção, se são boas notícias, como você tem anunciado o Evangelho? Eu sou bem observador, graças a Deus, e aí eu fico observando alguns crentes, né? Vamos chamar de cristãos, anunciando o Evangelho. Eu só quero fazer isso para você lembrar pela milésima vez o sentido da palavra Evangelho. Na verdade, o significado que vem do grego de Evangelho é boas notícias. Mas olha só como que alguns de nós anunciamos o Evangelho. Você vai ver, o dia que você entregar a sua vida para Jesus, tudo vai ficar mais difícil. Você vê, Deus não é moleza não, não é para qualquer um não, tem que ter peito para servir a Cristo, que o negócio é difícil demais. Nós passamos umas lutas, umas tribulação. Eu falo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos viver de glória em glória. Eu falo que tem crente que vive de deserto em deserto, e eu realmente não consigo entender isso, né? Tem crente que vive de prova em prova. Eu fico pensando, meu Deus, nunca vai chegar o tempo de alegria, de júbilo para a vida das pessoas. Todo dia que você pergunta para ela, e aí fulano, como é que você está? Vixe, pastor, estou numa prova. Eu falo, misericórdia, então vai estudar para você passar nessa prova logo. Louvado seja Deus, né? E aí, como é que você está, pastor? Daquele jeito, mas é assim mesmo, porque a gente costumou pegar somente um lado, entre aspas, ruim do Evangelho.
Tem gente que vira para mim e fala assim: mas é assim mesmo, pastor, como está escrito, né? No mundo nós teríamos aflição. Falei, mas o evangelho é boas novas. Continua lendo o versículo, por gentileza. No mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na verdade, lê o versículo completo, né? Se encontra lá em João, capítulo de número alguma coisa, acho que eu tenho anotado, peraí, essa eu não lembro. João 16, isso, João 16, 33, olha só. Lê o versículo inteiro, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então peraí, Jesus estava dizendo a respeito de tudo aquilo, e aí você lê João 16, você vai saber o que é. Ele fala, para que em mim vocês tenham paz. Você quer paz, querido? Glória a Deus, só em Cristo, tá? Você pode procurar paz em qualquer outro lugar, detalhe, você não vai achar. O máximo que você vai encontrar é um sossego temporário, né? Um sosseguinho, uma tranquilidade temporária você vai achar em outras coisas, como por exemplo, se você tirar um dia, vai para um rancho, né? Para uma roça, num lugar sem internet, né? Sem celular, tranquilo, vai descansar, você vai ter sossego por um tempo, mas paz somente em Cristo, amém? Então ele está dizendo, João 16, 33, eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E olha como que a gente vai ter paz. No mundo vocês terão aflição. Aí a gente pega esse trecho e fala assim, tá vendo? O mestre falou, servir ele não é fácil, no mundo a gente vai ter aflição. E ele diz, mas em mim vocês vão ter paz. Tem de bom ânimo, porque o evangelho é boas novas, eu venci o mundo. Por isso que a paz de vocês estão em mim. Por que a paz de vocês está em mim? Porque eu venci o mundo, amém? Você pode até ter aflição, mas se está comigo está em paz, eu já venci. Eu gosto de ler a palavra nos mínimos detalhes. Engraçado que Jesus, ele não aponta para um tempo presente, ele não aponta para um tempo futuro, amém? Ele fala, eu venci, está lá atrás, já está consumado, cara. Eu já venci. É engraçado que tem muito crente que fica desesperado. E novamente eu quero falar isso pelo menos 960 vezes na sua cabeça. O evangelho é boas novas, amém? São boas notícias. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é boas notícias. Não, mas que essa cara de derrota que você falou, ele não vai entender que é boa notícia. Dá um sorriso Colgate, mostra que você escovou os dentes antes de vir para cá, pelo amor de Deus. Assim mais ou menos, e fala, o evangelho é boas notícias, amém? Glória a Deus. Isso, o povo de Deus tem que ser feliz, gente. Não é possível, né? Tem que ser um povo alegre, porque é boas notícias. E aí eu vejo um monte de crente desesperado falando, pastor do céu, olha o jeito que está ficando o mundo. Irmão, iludido é o diabo que acha que vai vencer. Eu já li Apocalipse, no final diz que nós somos mais do que vencedores, amém? Eu já sei quem vence a guerra, eu já sei quem vai governar, eu já sei que Deus vai vir tabernacular entre os homens. Eu não estou nem um pouco preocupado, porque se eu estou nele, eu tenho paz. Salmos capítulo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, amém? Mas é aquele que habita, irmão. Para de visitar o esconderijo do Altíssimo, faz de lá sua morada, em outras palavras. Tem gente que visita o esconderijo, né? Eu preciso de descanso, aí eu vou visitar o esconderijo do Altíssimo. Agora está tudo tranquilo, aí ele sai do esconderijo do Altíssimo, e aí você não tem descanso, você não tem paz, porque paz é para quem habita nele, é para quem está nele. Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Então o evangelho, meu irmão, são boas novas. Mateus capítulo número 5, por gentileza, o Andres. Eu quero mostrar para você que a gente precisa crer naquilo que o Senhor falou, amém? Glória a Deus. Tem alguma coisa na Bíblia assim que vocês não concordam muito? Assim? Não precisa responder não. Nós vamos ler a partir do verso número 3, tá? Mas eu digo, se existe alguma coisa na Bíblia, talvez se você não concorda tanto, é porque talvez você acha que essa coisa está trazendo prejuízo para você, né? É algo negativo. E aí a pergunta que fica é: como pode ter algo negativo na palavra de Deus, sendo que tudo aquilo que Ele deixou escrito é o Evangelho? E a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, amém, irmão? Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação é algo bom, sim ou claro, só para não dar para você errar, né? Amém? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque senão a gente vai viver da seguinte maneira. Mateus capítulo número 5, verso de número 3, por gentileza. Misericórdia, essa letra, glória
glória a Deus. Vixe, preciso nem usar óculos, irmão. Louvado seja Deus. Mas diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Talvez você se pergunte, pastor, mas que bem-aventurança. Ou a gente pode trocar bem-aventurança para abençoados sejam, ou felizes sejam os pobres em espírito. Que coisa boa que tem nisso. Aí a gente continua lendo, porque o evangelho é boas novas, amém? Ou seja, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, amém? É uma boa notícia. Passa, 4. Bem-aventurados que choram. Pastor, que alegria tem no choro, porque eles serão consolados. Agora, presta atenção aqui em mim, porque ninguém gosta de chorar, né? A gente tem o choro como algo negativo. Mas a palavra de Deus, como é boas novas, ela sempre nos fala: olha, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo eles ceifarão. Amém? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pastor, de onde vem o consolo? O meu consolo vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? A palavra de Deus nos diz que quando Ele vir, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. A gente precisa crer nas boas novas. Amém, irmão? Vocês estão comigo nessa noite? Glória a Deus. Vamos lá. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos ou fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Espera aí. Bem-aventurados pacificadores, amém, irmão? Vocês têm a paz que excede todo entendimento? Glória a Deus. Fiquei preocupado, poucas pessoas responderam glória a Deus. Então deixa eu falar em um alto, claro e bom tom: para de caçar treta, irmão. Amém? Bem-aventurados pacificadores. Aí tem gente que vira para mim e fala assim: pastor, mas eu sou crente, não sou idiota. Eu falo: verdade. Só que até um tolo se passa por sábio quando fica calado. Está escrito aonde, pastor? Provérbios alguma coisa. Lê o livro inteiro de Provérbios, você vai achar esse versículo. Até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Aí vai nós, os filhos de Deus, né? E a gente gosta dessa estrela que a gente carrega no peito: eu sou filho de Deus, pastor, né? Só que eu também não sou trouxa. Então falou comigo aqui, eu respondo aqui. Peraí. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se tem uma coisa que um bom cristão faz, que um bom filho de Deus faz, é saber apaziguar as coisas, irmão. Um bom filho de Deus, ele não fica jogando lenha na fogueira, né? Ele não quer mostrar quem manda. Muito pelo contrário, Jesus tinha tudo para mostrar quem mandava. É ou não é verdade? Tudo para mostrar quem mandava. De repente se revelou, e está lá no Evangelho de Lucas, se manifestou no semblante de Cristo uma intrépida resolução que ele iria para Jerusalém. Quando ele foi passando ali pela Samaria, eles não receberam, e de repente chega Tiago e João e fala: mestre, você quer que a gente ore e manda cair fogo do céu para consumir essa cidade? Ele falou: vocês não entenderam para que eu vim. Eu não vim para consumir ninguém, cara. Eu vim para trazer boas novas, eu vim para trazer salvação, eu vim para trazer libertação. São boas notícias. Eu não vim para estabelecer, sabe, nenhum tipo de guerra. A única guerra que eu vou estabelecer é pôr filho contra pai, pai contra filho. E aí tem gente que entende isso tudo torto. Fala: pastor, até o próprio Jesus falou que ele me colocaria contra meu pai. Sim, por amor a ele. O que ele estava tentando dizer é: infelizmente, às vezes você vai crer em mim, mas o seu pai não, e vocês vão ter um atrito por isso. Amém, irmão? Mas a palavra de Deus, ela não é resumida apenas em um versículo. Muito pelo contrário. Mesmo que haja uma guerra, e ela não é física, por isso você não tem que ser um boca dura com alguém da sua família que não crê. Muito pelo contrário, você tem que ser o maior exemplo que vale a pena servir a Jesus.
Amém, gente? Vocês estão comigo, né? Tá. Então, sabe, ainda que a palavra de Deus nos diz, né? O próprio Cristo fala: eu vim pôr em discórdia mesmo. Está falando de uma discórdia espiritual, de uma guerra espiritual. Olha, você vai crer, eles não vão crer, isso vai chocar. Mas a promessa, sabe, o mandamento continua de pé: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Vai ler Efésios capítulo número 6. Ei, patrão, não ponha um fardo muito pesado sobre os seus empregados, porque, sabe, você não é simplesmente senhor deles, mas existe um Senhor sobre você. Ei, empregados, não faz as coisas de qualquer jeito, como se você estivesse trabalhando para um homem qualquer, mas não, trabalha direito, como se você estivesse fazendo para o Senhor, porque o Evangelho é boas novas, amém, irmão? A gente não pode esperar a recompensa nessa terra. A minha recompensa vem do alto, por isso eu fico tranquilo. A palavra de Deus diz: olha, não se deixe enganar, tudo aquilo que o homem plantar, isso também, isso te assusta ou te deixa relax? Se tudo que o homem planta ele colhe, isso te assusta ou te deixa tranques? Pastor, estou tranquilo. Eu nem tanto, irmão, porque às vezes eu planto umas coisas que eu não queria, né? Só que graças a Deus em Cristo Jesus, que por meio dele a gente pode ser redimido, amém? Por meio dele a gente pode ser justificado. Tudo é por meio de Cristo, irmão. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Culto da virada, viu, gente? Louvado seja Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pastor, que boa nova tem na perseguição, irmão? A boa nova não está na perseguição, está na recompensa que virá após perseguição, amém? Glória a Deus, a gente precisa atentar para as boas novas. Bem-aventurado quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui, peraí, volta lá no 11, por gentileza. Provavelmente se eu perguntar aqui quem gosta de ser perseguido, todo mundo vai falar: eu não. Perseguição de fato não é uma coisa boa. Da mesma coisa que o choro pode não ser uma coisa boa. Da mesma forma que a calúnia pode não ser para nós uma coisa boa. Muito crente que vem se aconselhar com a gente, fala assim: pastor, eu estou sofrendo uma perseguição no meu local de trabalho. Eu falo: é vaso. Por que você está perseguindo? Ele cita umas 40 coisas, ele só não cita Cristo. Olha só que interessante. Ele não fala assim: eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, porque a bem-aventurança é para aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo. Não porque a gente é pior do que os incrédulos, né? Não porque a gente é fofoqueiro, não porque a gente é preguiçoso, não porque a gente faz coisa de mau jeito. E eu digo para você, se você tem uma dessas características que eu falei, você tem mais é que ser perseguido mesmo. Agora, bem-aventuranças é para aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. É aqueles que são perseguidos porque faz tudo certo. É aqueles que são perseguidos porque dentro deles existe um senso de justiça que não vem deles, mas vem do alto. Sabe, a bem-aventurança é para aqueles que são perseguidos porque todo mundo deixa passar. Não, são apenas 10 centavos, 25 centavos, mas não. O cristão posicionado, ele fala assim: nem que seja 1 centavo, se não é meu eu vou devolver. Aí você começa a ser perseguido mesmo, irmão. Por quê? Porque você está revelando uma justiça que vem do alto. Você está revelando um caráter que vem do alto. E na tua palavra e no seu modo de viver não há sombra de variação. Assim como em Deus também não há sombra de variação. Cristo ele traz para nós algo muito profundo a respeito dos votos, né, dos juramentos. Ele fala assim: não, vocês nem precisam jurar. Só seja o vosso falar sim, sim, não, não. Por que, pastor? Porque o que passa disso vem do maligno. Vocês estão comigo? O Evangelho é boas novas demais, fala sério. Amém? Glória a Deus. Porque quando eles nos perseguirem por causa de Cristo, quando eles nos insultarem
por causa de Cristo. Quando eles levantarem qualquer tipo de falso testemunho, qualquer tipo de mentira por causa de Cristo, meu irmão, eu não tenho problema com isso. Verso de número 12 vai encerrar dizendo para nós: olha, assim também eles fizeram com os profetas que viveram antes de vocês. Mas olha um pouquinho acima: grande é a sua recompensa no céu. Porque o evangelho é boas novas. E aí a gente vai pregar, e aí a gente fala que quer aceitar Jesus. E aí a pessoa fala, eu quero. Aí você vira e fala assim: está pronto para ser perseguido, cara? Você está pronto para ser caluniado? Você está pronto para darem na sua cara, mentirem contra você? Você está pronto para chorar, para sofrer, para ter aflição, para passar pelo deserto? E eu falo, cara, você está pronto para viver uma vida de glória em glória com Cristo Jesus? Você está pronto para ser consolado? Você está pronto, sabe, para descansar nele? Você está pronto para receber a paz que excede todo o entendimento? Sabe, você está pronto para entender que a sua recompensa será grande no céu? Você está pronto para isso? Porque o evangelho é boas novas. Não é sobre aquilo que nós vamos passar. Não, o próprio Cristo, ele suportou todo o desprezo, toda a dor, toda a calúnia, toda a vergonha, toda a humilhação, por causa da alegria que lhe era proposta. Qual a alegria que era proposta para Cristo, pastor? Ter você aqui hoje. Isso para ele é um motivo de alegria, irmão. Verdade, é tão maravilhoso para Cristo ter você aqui nessa noite, que eu acredito que se houver mais um pecador além de mim que está se arrependendo hoje, tem muita festa no céu acontecendo, irmão. Que a palavra de Deus diz isso: a festa no céu quando um pecador se arrepende. Aqui já tem um arrependido, será que tem outro por aí que já está arrependido nessa noite? Então a festa nos céus, irmãos, por um pecador que se arrepende, imagina por vários. Porque o evangelho é boas novas, meu Deus do céu. E como nós temos anunciado as boas novas, eu quero te fazer pensar. Quer ver como que você propaga as boas novas? É só você ver como que você vai para o serviço na segunda-feira pela manhã. Se você vai com a cara da derrota, a gente tem um problema com esse evangelho, que são boas novas, né? Se você vai arrastando, a gente tem um problema. Se você vai reclamando, a gente tem um problema. Amém, irmão? Mas como o evangelho é boas novas hoje, aquele que nos entregou o evangelho está aqui para mudar a nossa situação, meu irmão. Aquele que nos entregou o evangelho, que é o próprio evangelho, porque João capítulo número 1 vai dizer isso: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, amém? Ele é a palavra. E ele está aqui nessa noite para trazer mudança, para trazer consciência, para dizer para você: ei, não é só de tempestade em tempestade, não é só de deserto em deserto. Continue com os olhos fitos na alegria que lhe é proposta. Eu perdi as contas, eu estava contando, mas eu vou falar de novo, porque o evangelho é boas novas. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Mateus capítulo número 28, verso de número 18 seguir. Na verdade eu vou pegar outro primeiro, acho que vai fazer mais sentido. João capítulo de número 14, verso de número 16. Porque para nós, claro, isso é tremendo, mas para nós foi deixado não somente a palavra que transforma nossas vidas, mas também 2 Coríntios capítulo número 5 vai dizer isso, né? Que todos nós que recebemos essa palavra, nós nos tornamos agora embaixadores de Cristo, né? Para representar a Cristo na terra. Então cuidado com o que você faz, tá? Você está representando a Cristo. Para representar a Cristo e levar as boas novas do evangelho para todas as pessoas. E João 14,16 vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará a você outro conselheiro para estar com vocês para sempre. 17, vamos ler até o 18. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. 18, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Amém? Isso é uma boa notícia ou não? Eu vou para o Pai,
mas eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro conselheiro. Em algumas traduções está o Consolador. E aí fala, Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Amém? Mas vocês o conhecem, porque Ele habita em vós. Amém? E Ele diz, eu estou indo, mas eu não deixarei vocês órfãos, ou seja, sem ninguém. Eu vou voltar. Essa é a minha expectativa. Amém? É por isso que eu preciso entender o Evangelho. Eu preciso entender a boa notícia. Porque eu não sou órfão, irmão. No mesmo Romanos 8, capítulo de número 8, verso de número 16, nós vamos ver que esse Espírito da verdade, ele testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Amém? Você não está sozinho. Você não é órfão, você não foi jogado por aí. Se existe uma coisa que me deixa muito confuso, talvez eu possa dizer que até um pouco triste, é quando um crente vira e fala assim, pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. Eu falo, oi? Pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. Eu falei, quem se esqueceu de Deus provavelmente foi você, cara. Porque Deus não se esquece de nada. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, até das coisas que para mim não faz muito sentido. Pastor, o que para você não faz muito sentido? A palavra de Deus diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O que Ele vai fazer com essa informação, eu não sei, mas Ele quis saber, né? E claro, de alguns é mais fácil do que de outros, né? Uns tem menos, então fica mais fácil de Deus saber mesmo. Mas o que Ele vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas se Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, você acha mesmo que Ele vai esquecer de você, meu irmão? Você acha mesmo que Ele não lembra mais seu nome, que Ele não sabe quem é você, de todas as coisas que você necessita, aquilo que o seu coração clama, que sua boca não consegue nem proferir? O salmista Davi vai dizer isso, antes mesmo que a palavra chegasse na minha boca, tu já sabias. E tem vezes que a gente nem consegue falar, mas ainda assim Ele sabe. Às vezes a gente chega aqui e quer falar uma coisa para Deus, e a gente fala uma coisa da boca para fora, mas o nosso coração lá dentro está espedaçado. E aí de repente, né, vem o Espírito Santo começando a quebrantar a gente. Ele fala, não é isso que você tem que entregar hoje. Você não tem que ser forte diante de mim. Não, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Não, você precisa se humilhar mesmo, mas até humilhação tem lugar, irmão. Amém? Nós precisamos entender que nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, e ao tempo dele Ele nos exaltará. Se não nessa terra, na Nova Jerusalém, irmão, não tem problema. Uma coisa é certa: todo aquele que se humilha será exaltado. Por quê? Porque a gente entendeu tudo errado. Até porque para alguns o Evangelho não parece boas novas, mas más novas, né? Pastor, mas eu vou ter que deixar um monte de coisa. Claro, tudo que você está carregando não presta. Você quer continuar com isso para quê? Pastor, mas eu vou ter que abandonar um monte de vício. Pois é, o próprio nome já fala. Você está se tornando dependente de uma coisa que não vai te satisfazer, cara. Você está se tornando dependente de uma coisa que está te estragando por dentro, que está arrebentando com o templo e morada do Espírito Santo. Você não quer abandonar. Fala, pastor, mas é difícil demais. Eu falo, não, irmão, você só está com foco, igual o pastor Ademir pregou domingo passado. Você só está com foco no lugar errado. Não, eu não estou nem aí, cara, com aquilo que eu vou ter que abrir mão. Eu continuo com os meus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não tenho problema com nada. Eu abandono tudo, eu largo tudo se Ele pedir, sabe? Eu precisei abrir mão de muitas coisas, e eu não achei que foi difícil demais. Difícil é viver uma eternidade sem Cristo, porque novamente a gente aprendeu tudo errado, né? Esses dias alguém me mandou uma publicação, cara, que me deixou nervoso. Alguém aqui já me viu nervoso? Pois é, fiquei nervoso, né?
E aí era um grupo como que eu posso, grupo que defende, né, essa parada de LGBT e, enfim, vocês me entendem, né? Que hoje em dia não pode falar nada e como vai pra internet tá complicado, né, irmão? Ah, tô nem aí, né? Vambora. Mas essa galera aí tava defendendo um negócio lá e aí a palavra foi a seguinte: se eu chego no céu, presta atenção no que eles falaram. Se eu chego no céu e o Marcos Feliciano está lá no céu, eu tenho prazer de descer e fazer uma festa com o diabo no inferno. Foi isso que eles falaram. Se eu chego no céu e o pastor Marcos Feliciano está no céu, eu tenho prazer de descer para o inferno e fazer uma festa com o diabo. Imediatamente eu pensei, ele só esquece que o diabo não é dono do inferno, porque a gente aprendeu errado, né? A gente imagina que se alguém for para o inferno, porque não nós, amém? Se alguém for para o inferno, o capeta vai ficar lá atormentando ele. Irmão, o capeta vai ser o mais atormentado, coitado. Quem é dono do inferno, pastor? Deus é dono do inferno. Impossível, pastor. Vai ler a Bíblia, foi Deus que fez. E para que ele fez? Para nós, pastor? Não, para Satanás e os seus anjos. O inferno não foi criado com a intenção de um homem ir para lá, pastor. Então por que tem muita gente indo para lá? Porque não aceita o evangelho, que são boas novas, que está dizendo na nossa cara: ei, o Salvador nasceu na cidade de Davi. Ei, existe salvação, existe alguém que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a boa nova. Você não precisa sofrer mais, você não precisa ser mais enfermo. Por quê, pastor? Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você não precisa mais estar aflito. Por quê? Porque o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Essa é a boa nova do evangelho, irmão. E aí a gente aprendeu errado, né? Que o Satanás vai estar lá com um garfinho espetando nos outros. Eu acredito que vai ser espetado, né? Raça ruim. Vai estar lá atormentado. Eu falo, onde que chega a consciência da pessoa de achar que ela vai lá e... Por que o inferno é tão ruim, pastor? Porque lá não tem Deus, irmão. E por que o céu, a nova Jerusalém é tão boa, pastor? Porque é Deus tabernaculando entre os homens, é Deus presente entre os homens. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque Ele está lá. Boas novas, amém? Amém. Mateus 28, 18, para a gente andar. Diz: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Detalhe: vocês esperam eu beber água? Está difícil. Tá bom. Detalhe: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Volto para a minha pergunta: tem alguma coisa da Bíblia que você não gosta, que você não concorda? Lamento, você vai ter que obedecer. Amém? Tinha muitas coisas que eu não gostava de obedecer ao meu pai, mas ele era o manda-chuva dentro de casa. Ou eu obedecia ou o pau comia. Então eu obedeci. Mas eu não gostava, eu não concordava. Por quê? Porque um cristão imaturo, ele se coloca numa posição que ele acha que sabe mais do que o autor da Bíblia. Isso é um cristão imaturo, ele quer discutir com a palavra. Agora um cristão maduro, ele entende o quê? Se foi Deus que deixou, eu preciso obedecer. Amém, irmão? Só que para você obedecer, você precisa entender o que foi escrito. Amém? Porque tem coisa que foi escrito na lei que Jesus vem e mudou. Então a gente precisa ter o conhecimento para obedecer de maneira certa, para que a gente não coloque sobre nós um jugo, um fardo que Cristo não colocou. Amém?
Porque tem gente que inventa, né? Pastores que inventam tanta lei, tanta coisa, né? Misericórdia, pior que o exército. E Jesus não pediu nada disso. Então por isso é importante o conhecimento. E eu gosto sempre de bater muito nessa tecla, irmão. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, veja o que a Bíblia fala ao respeito. Por quê? Porque aí você não tem que acreditar no pastor Felipe, você pode acreditar na Bíblia. Porque aí você vai ouvir uma mensagem do pastor Felipe falar, ok, está coerente, está bíblico. Mas às vezes você vai ouvir alguma coisa não bíblica e você vai chegar em mim com toda autoridade, porque você leu a Bíblia e vai falar, pastor, não concordo com isso que você falou, porque não é bíblico, cara. E aí eu que procuro sempre ser bíblico, eu digo, ok, verdade, você está certo, eu sou manso e humilde para aprender, porque o meu mestre também era. Eu não tenho problema em ser corrigido, irmão, desde quando a correção está dentro da palavra de Deus. O problema é quando alguém vem querer impor achismo para cima da gente. Eu falo, ok, me fala pelo menos uma passagem bíblica que defende o seu ponto de vista, amigão. E eu já fui chamado de muitas coisas por causa disso, principalmente arrogante. Pastor, você é muito arrogante, você acha que você sabe mais de Bíblia que todo mundo. Eu falei, não, mas tem uma coisa que eu sei, entre a minha opinião e a Bíblia, eu descarto minha opinião e fico com a Bíblia, irmão. Por que eu ia aceitar a sua ao invés da Bíblia? Eu não aceito nem a minha opinião, eu vou aceitar a sua, por favor, né? Vai ver se eu estou na esquina. Porque hoje em dia é assim. A palavra de Deus é clara, ensina a obedecer tudo quanto vos tem ordenado. É tudo, irmão, é tudo ou nada. Com Deus não tem meio termo. Esse tempo atrás, eu não lembro exatamente, acho que foi 1, 2 semanas atrás, alguém virou para mim, e foi até algo que eu comentei com a Vitória hoje de manhã, que eu realmente fiquei pensando nisso, e eu já descobri a resposta bíblica, né? Tipo assim, mas pastor, e a pessoa que não aceitou Jesus, não se converteu, mas era uma pessoa tão boa, era 10, melhor que muito crente. Eu falo, uau, deve ser um santo. Daqui a pouco faz uma imagem para essa pessoa, né? Falou, pastor, mas ela pode ir para o céu. Eu falei, não. Falou, lógico que pode, pastor, uma pessoa melhor que crente. Eu falei, você não entendeu, a salvação não é porque a gente é crente, é porque a gente confia em Cristo. A salvação não é porque a gente é crente, é porque por meio dele nós somos justificados. A salvação não é porque a gente é crente, é porque por meio dele nós somos santificados. É dele, por ele, para ele. Se a salvação fosse por, sabe, obedecer as regrinhas, Cristo não precisava vir e dizer, eu sou a lei, irmão. Agora o negócio é comigo, vocês tiveram a lei de Moisés, agora acabou. Eu vim, eu cumpri a lei e aqui está quem é maior do que a lei de Moisés. Eu vou mudar o negócio, eu vou fazer tudo novo. Agora vocês vão entender o que é graça. O que é graça? O favor e merecido. Eu não mereço, eu não tenho capacidade, mas Ele decidiu me amar, e eu preciso corresponder a esse amor. Eu preciso aceitar essa graça. E aí a gente precisa ironizar às vezes, né? Que eu falei, só existe uma maneira desse santo ir para o céu. Falou, como, pastor? Eu falei, já que ele é tão bom, ele entra no céu se ele nunca tiver mentido. Se ele nunca contou uma mentira, ele entra no céu. Se ele nunca roubou, defraudou ninguém, ele entra no céu. Se ele nunca cobiçou a mulher do próximo ou o homem do próximo, ele entra no céu. Se ele nunca jurou em falso, ele entra no céu. Se ele fez todas essas coisas certinho, aí ele entra, porque tá aí alguém que é semelhante a Cristo em tudo, né? Aí a pessoa falou, entendi, pastor. Eu falei, pois é, e sabe qual que é a graça do Evangelho? Porque o Evangelho é boas novas. Sabe qual que é a graça do Evangelho? Porque nós também, muitas vezes, falhamos nisso, não é verdade? Às vezes nós mentimos, às vezes nós juramos em falso, às vezes nós damos falso testemunho contra o nosso irmão, né? Às vezes nós, enfim, cara, todo torto, todo cheio de pecado, mas quando eu olho para mim, eu falo, estou condenado, mas quando eu olho para a cruz, eu falo, uau, eu estou salvo, cara. Quando eu olho para a cruz, eu falo, há remissão para mim. Tudo que eu preciso fazer é me arrepender. Essa é a diferença, irmão. Não existe ninguém bonzinho demais que não precise se arrepender. Eu preciso todo dia, você precisa todo dia, que dirá aqueles que não têm um pleno conhecimento da verdade.
Tem gente que fala assim: pastor, a ignorância é uma bênção. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que se a gente não soubesse era tudo mais tranquilo. Eu digo negativo. A ignorância é uma praga. Por quê, pastor? Porque o povo perece por falta de conhecimento, porque aí ele tem que acreditar no que os outros falam. Isso é um problema, por isso que existe tanto crente deprimido, oprimido, ansioso, porque eles preferem acreditar naquilo que às vezes o psicólogo deles fala, do que aquilo que a palavra de Deus fala. A carta de 1 Pedro vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí vem o psicólogo: você está com síndrome de pânico. Eu falo: pânico é se eu não entrar no céu. Aí eu fico em pânico, aí eu fico louco. Eu falo: não é possível. Que lá pânico o que, irmão? Põe a mão na sua cabeça, que às vezes o demônio tem nome, chama a gente, né? Não põe a mão na sua cabeça e fala: sai em nome de Jesus. Você tem autoridade, irmão. No nome de Cristo você tem autoridade. Isso que eu gosto do Evangelho. Eu vou repetir isso porque eu achei massa demais. Por que eu gosto do Evangelho? Porque é dele, por ele e para ele. A gente não tem autoridade, mas o nome de Cristo tem, por isso nós usamos. Então, pelo amor de Deus, irmão, começa a usar a autoridade que há no nome de Jesus para as coisas certas. Bota a mão em você mesmo, bota a mão nos seus filhos, bota a mão nos seus netos. Vai lá, ora mandando a ansiedade embora, a depressão embora, a síndrome de sei lá o que embora. Irmão, manda essas coisas embora, irmão, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas, precisa se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. O versículo continua dizendo: e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então Jesus aproximou-lhe deles e lhes assegurou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí, irmão, você serve a alguém grande demais para você ser isso aí, de verdade. Você serve a alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra, e você está se curvando diante de qualquer coisa, meu irmão. O Evangelho é boa nova, bora para cima, meu filho. Dá um sorriso no rosto, em nome de Jesus. Sacode a poeira, você vai entrar em um tempo de tribulação. Todos nós temos, eu não estou dizendo que nós somos isentos disso. Você vai entrar em tempo de tribulação, você não tem que entrar, entra com o peito estufado e fala: o meu general é Cristo, eu sei quem Ele é poderoso na batalha, é só mais uma lutinha. Eu preciso aprender com Davi, cara. Davi, ele chega para levar queijo para os irmãos no acampamento, e está lá Golias proferindo blasfêmias contra os israelitas e contra Deus. E Davi, ele faz uma declaração que a gente não tem coragem de fazer, e é doideira isso. Ele vira para todo mundo e fala assim: ué, quem é esse incircunciso filisteu? Presta atenção nessa palavra, incircunciso. Pastor, por que incircunciso? Porque circuncidão era como que eu posso dizer, a representação, né, da aliança de Deus com o povo de Israel. A circuncisão era um dos símbolos de aliança. Então quando Davi, ele fala: quem é esse incircunciso? Ele está falando assim: quem é esse cara que nem aliança com Deus tem e está falando essas coisas? Uai, é Golias o gigante. Ele fala: eu vou. Davi, você vai, porque fique sabendo que o rei está dando umas recompensas boas, está dando a filha em casamento, está dando riqueza, vai isentar a família dos impostos. Ele falou: eu vou 2 vezes. Se eu já ia antes, agora com recompensa que eu vou mesmo. Mas Davi, olha o tamanho do cara, olha seu tamanho. Ele falou: você não está entendendo, ele não tem aliança, eu tenho aliança. Eu vou contra ele no nome do Deus dos exércitos. Eu não vou na minha força, eu vou na força de Deus. E aí vem o gigante querer pôr o dedo na nossa cara, e você não fala assim: quem és tu, incircunciso? Vem o diabo encher sua cabeça de problema, né? Encher sua cabeça de coisa ruim. Olha, sua vida não presta, cara. Olha como é que está a sua vida, ninguém gosta de você, está todo mundo te olhando, te perseguindo, blá, 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 blá. E aí você começa a se sentir inferior, triste. Cara, põe o dedão na fuça dele e fala assim: quem és tu, ô incircunciso? Nem aliança com Deus você tem, cara. Sai daqui. Pastor, você é muito doido.
Pois é, irmão. O evangelho é para os loucos mesmo. Se vocês acham que vocês estão com cara de normal me olhando, vocês precisam ver a cara de vocês. Tudo um bando de louco, né? Que tem um bando de louco, irmão. Não é pelo Corinthians, louvado seja Deus. É por Jesus Cristo. A gente é doido mesmo, irmão. Em nome de Jesus, vamos. Vocês entenderam que o evangelho é boas novas? Isso é o evangelho. Por isso que a gente está sempre assim, né? Sempre feliz, com a autoestima lá em cima, confiante. Por isso que a gente está sempre descansando. Porque o evangelho é isso, irmão. Pastor, mas o vento está soprando contra o barco. Não tem problema. Ainda que Jesus esteja dormindo no barco, o simples fato dele estar presente já me dá descanso. Eu não preciso que ele faça nada, eu só preciso que ele esteja presente, irmão. Eu preciso ser mais bíblico, cara. Eu preciso olhar para a minha situação, porque talvez você olhou para o seu ano, né? E eu estou encerrando, relaxa. Se estiver molhando vocês aí, faça igual o Carlos, né? Fecha a janela para não entrar aí em vocês. Se estiver molhando, em nome de Jesus. Gente sábio e inteligente é outra história, né, irmão? Mas sabe, irmão, a gente precisa ser um pouco mais bíblico. Porque talvez você olhou para o seu ano e você disse: pastor, não foi um ano legal, não. Foi um ano de verdade, pastor, que eu pensei em desistir muitas vezes. E eu digo para você, estamos juntos. Pastor, foi um ano que, cara, sei lá, não sei como que eu estou de pé. Eu sei. É porque a graça nos sustenta, irmão. É porque a mão forte e poderosa do Senhor está sobre nós. Sabe, a gente precisa olhar e dizer: cara, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Sabe? Sei nem mais o que eu falo, acho que está bom. Acho que é disso que a gente precisa. Pastor, mas a circunstância, a realidade, a gente gosta dessa palavra, né? A realidade mostra diferente. Pois é, aí a gente precisa ser bíblico, porque andamos por fé e não por vista. Realidade está diferente, irmão. Começa a andar por fé e não por aquilo que você está vendo, porque tudo aquilo que você está vendo é limitado. Agora, quando nós expandimos para o caminho da fé, irmão, as coisas começam a se transformar. Por quê? Porque Ele vive e reina. Ele está sentado sobre o trono, e Ele continuará sentado sobre o trono. Esse é o seu Deus, irmão. Misericórdia. Vocês precisam ver o jeito que vocês estão me olhando. Parece que vocês ouviram tudo, menos que o evangelho é boas novas. Romanos 8, um pouco mais para frente, daquilo que nós já citamos. Romanos 8 vai dizer o seguinte, e eu quero que você declare isso nessa noite. Pastor, bobeira esse negócio de ficar declarando. Tudo bem, você declara um monte de coisa que não presta. Quando você tem a oportunidade de declarar algo que é bíblico, você não quer. Fica à vontade, não tem problema nenhum. Alguém já me falou isso uma vez. Falou: pastor, não tem nada a ver esse negócio de ficar declarando. Falei: pois é, você só não percebe que você declara o dia inteiro. Geralmente é coisa que não presta. Por que você não começa a declarar a Bíblia? Pelo menos é algo que vai te edificar. O tempo todo nós estamos fazendo declaração, irmão, sejam boas ou ruins. Lembre-se disso. Nossas palavras têm poder, e não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Mas Romanos 8 vai nos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Leve essa afirmação para a sua vida. E eu quero que você declare isso: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora vem cá: se Deus é pela sua casa, quem será contra ela? Pastor, eu sei quem é contra. Pois é,
Então você começa a falar: quem és tu, incircunciso, que está tentando contra a minha casa? Essa casa tem aliança, cara. Você pode prevalecer por um tempo, mas você não prevalecerá para sempre, porque eu sei em quem eu tenho crido. Pastor, mas para Deus não existe mais, irmão. Ele é. Ele é. Amém? Fica de pé aí, que o evangelho é boas novas. Good news. Fisk. Boas novas. Recapitulando, tô brincando. Tem boas novas para você nessa noite, amém? O Salvador está aqui. Lembre-se disso. Pastor, qual é a boa nova? Cristo. Nada mais não, nada menos também não. Porque é Ele que enxuga do olho toda lágrima. É Ele que te faz ser um bem-aventurado. É Ele que te faz ser um pertencente ao reino dos céus. É Ele que faz todas as coisas. Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. E o que é que eu preciso fazer? Se voltar para Cristo. Pastor, eu quero. Então eu quero te fazer um convite. Vem aqui na frente. Eu quero orar para você. Principalmente se você está oprimido, aflito, triste, angustiado, depressivo, ansioso, com síndrome de alguma coisa. Eu quero orar por você nessa noite, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Deus. Amém, irmão? Você pode sair do seu lugar e vir. Eu não vou ficar insistindo muito, até porque se você não entender o que é Cristo que faz, você não vai entender mais nada. E está tudo bem por mim, irmão. Eu sei de uma coisa, eu precisei que Cristo intervisse na minha vida.